O milionário reconhece a mendiga negra pela marca na mão após ela ser humilhada no casamento. O sol brilhava intensamente na pequena cidade de Tiradentes, enquanto Lívia, uma jovem radiante em seu vestido de noiva, esperava ansiosamente a entrada de Bruno. Os convidados estavam todos ali, olhos grudados nela, admirando a beleza e a esperança que emanava. Mas havia um nó na garganta dela, uma sensação estranha que não conseguia ignorar. Bruno, sempre tão encantador, era também posse dele. Todos sabiam que ele era o centro das atenções, mas por trás do sorriso deslumbrante estava um homem controlador, que muitas vezes apagava o brilho dela. Quando a música começou, Lívia segurou a respiração. Seria o momento mais feliz de sua vida. Os passos firmes de Bruno ecoaram na capela. Mas quando ele finalmente chegou ao altar, algo estava diferente. O que deveria ser um sorriso transformou-se em um olhar gélido e distante. Todos ficaram em silêncio quando Bruno começou a falar com uma frieza assustadora. Um murmúrio percorreu a multidão. E Lívia sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O coração dela se despedaçou e a dor a consumiu com uma onda arrasadora. Ela sentiu a mais completa humilhação, lágrimas escorrendo enquanto fugia da capela, deixando para trás promessas quebradas e olhares perplexos. Do lado de fora, o ar fresco a atingiu com força. A praça próxima era um refúgio, mas ela não conseguia enxergar nada além do seu desespero. Foi então que Caio apareceu. Ele não esperava que sua caminhada pela cidade o levasse até uma cena tão angustiante. A empatia brilhou em seu olhar quando se aproximou e, sem precisar de palavras, proporcionou um instante de conforto. "Você está bem?" perguntou ele, enquanto oferecia um lenço. Eles conversaram sobre seus sonhos perdidos, segredos abafados e a coragem que faltava. Caio se tornou um apoio inesperado, e aos poucos Lívia começou a reerguer-se. Ela decidiu abrir um café, uma maneira de declarar sua independência e lutar contra a sombra de Bruno. Mas Bruno não aceitou a separação. As ameaças começaram. Ele a seguia, observava cada movimento, controlando sua vida de maneiras que Lívia nunca poderia imaginar. Isso acendeu uma chama de determinação dentro dela. Juntos, com a ajuda de Caio, pensaram em um plano ousado: expor Bruno. Uma gravação que ele tinha feito dela em um momento vulnerável poderia finalmente colocar fim ao seu controle. Enquanto desvendavam os mistérios ao redor de Bruno, um testamento revelador do pai de Caio surgia. Ao unirem-se, Lívia poderia herdar uma propriedade valiosa. Isso os aproximou ainda mais, e os segredos do passado começaram a se entrelaçar. Mas as dúvidas também pairavam no ar. Quem realmente era Caio? E o que essa nova descoberta significaria para eles? Lívia sabia que precisava enfrentar Bruno, mas antes que pudesse se preparar, uma figura do passado de Caio apareceu, trazendo informações que poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido nas sombras na vida deles?
O futuro parecia uma montanha russa, e cada curva trazia novas surpresas e incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. De repente, enquanto os dois conversavam sobre os planos para expor Bruno, o ar gelou. Um estrondo cortou a conversa e o chão tremeu sob os pés de Lívia. A placa do café que ela estava prestes a abrir se despencou do suporte. Lívia e Caio correram para fora, e a cena que se desenrolou os deixou paralisados. Da rua, pessoas gritando, correndo, desmaiando. Fumaça subia. O pânico estava instalado. O incêndio! Alguém gritou, apontando para um dos prédios próximos. Lívia sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Era um caos. O medo tomou conta. A multidão se organizou de forma desesperada. E ela viu Bruno no meio de tudo aquilo. Seus olhos frios observando cada movimento, como se estivesse se divertindo. Caio, precisamos ajudar. Ela agarrou o braço dele, mas ele hesitou olhando para Bruno. O que ele tinha a ver com isso? A fisionomia de Caio se transformou. Ele estava prestando atenção em algo além da cela de incêndio, em direção a Bruno. E então, sem avisar, deslizou para longe dela. Caio! Gritou Lívia, mas ele não olhou para trás. Seguiu em direção a Bruno. O olhar intenso. A tensão aumentou. O que eles estavam tramando? E então, tudo mudou novamente. O fogo se alastrou mais rápido do que esperavam. O barulho cresceu e a fumaça parecia um monstro, engolindo tudo. Lívia sentiu uma mão puxá-la. Era uma figura conhecida. Ryan, uma amiga de infância que não via há anos. Lívia, você precisa sair, agora! Ryan exclamou, mas havia algo diferente nos olhos dela. Uma fraqueza, como se estivesse sobrecarregada, enquanto arrastava Lívia para longe. A sirene de uma ambulância soou ao fundo e um grito cortante surgiu de um dos prédios. Um corpo despencou e o grito ecoou como um lamento. Pessoas estavam em choque. Ela olhou para Caio, que estava apertado, quase em um confronto. E naquele momento algo se iluminou na mente de Lívia. Em um instante ela percebeu que as intenções de Caio estavam em dúvida. Não, pensou. A verdade começou a se arranjar, como um quebra-cabeça se unindo. A recordação de sussurros sobre o passado de Caio. Ele não era apenas um amigo. Ele era filho de um inimigo. A própria razão pela qual Bruno se achava intocável. A cidade estava em confronto. Pessoas sendo retiradas do incêndio. E enquanto Lívia tentava se certificar de que os outros estivessem seguros, o sofrimento a atingiu. O peso do segredo que a cercava era esmagador. A única pessoa que poderia dar a ela a força que precisava para lutar contra Bruno poderia muito bem ser a última fonte de traição. Uma explosão distante fez com que todos se virassem.
O fogo estava se espalhando rápido e cada grito tornava-se mais desesperado. Lívia estava paralisada. Caio, você está do lado dele! A pergunta se formou, mas o caos a envolveu. Olhando para Bruno, um golpe final de verdade se materializou. E se ele realmente fosse o único que poderia salvá-la? Ou destruí-la completamente? E agora, sua mente perguntava. O futuro era um turbilhão, tendo em mãos a verdade dolorosa de um passado inesperado. As chamas começaram a devorar tudo ao redor. Mas dentro de Lívia, uma nova luta começava. Ela se encontrava em um labirinto de mentiras. E cada passo que desse poderia levá-la para a liberdade ou para uma armadilha mortal. O globo de incertezas girava intensamente à sua volta e a ideia de se confrontar com Bruno e Caio a fazia tremer. O que faria a seguir? As escolhas que tomaria poderiam mudar tudo, mas qual era o preço da verdade? E agora? O caos ao redor parecia ser um eco distante das suas próprias dúvidas. Lívia olhou para Caio. Seu coração batendo desequilibrado. Ele estava prestando atenção a Bruno. Mas algo estava se formando em seus olhos que a fazia tremer. O fogo consumia prédios. A smoke enchia o ar e, de repente, tudo parecia mais intenso. Caio, você está do lado dele! A pergunta escapuliu. Mas a cena em frente era tão confusa. Ele piscou, mas não respondeu. O desespero crescendo, Lívia virou-se para Ryan. Eu não posso ficar aqui! Mas, de repente, do meio da multidão em pânico, uma figura obscura surgiu. Uma mulher com uma aura de poder. Era a própria mãe de Bruno, Helena, conhecida por sua natureza gelada e seu controle sobre o filho. Seus olhos estavam fixos em Lívia, como se ela pudesse ver através dela. E então, com um gesto dramático, Helena começou a gritar, chamando a atenção de todos. Bruno, o que você está fazendo aqui? Sua voz ecoou enquanto ela se dirigia rapidamente a ele. A tensão no ar cresceu, uma dor palpável. Eu sou seu filho! Eu não sou responsável pelas suas fraquezas! Bruno respondeu, mas havia uma fraqueza em seu olhar que ninguém percebeu. Nesse momento, uma explosão ocorreu em um dos prédios, e as chamas dispararam como se quisessem alcançar o céu. A confusão tomou conta, os gritos aumentaram, e as chamas pareciam dançar com energia. Lívia sentiu um frio percorrer sua coluna, como se dentro dela um segredo estivesse prestes a se revelar. Então, em meio ao caos, uma criança pequena apareceu entre os escombros, chorando. A multidão hesitou, paralisada pelo medo e pela indecisão. O olhar de Lívia se encontrou com o de Caio e, em um instante de entendimento, ambos se lançaram na direção da criança. Por aqui! Gritou Lívia. Mas no mesmo instante, uma voz familiar cortou o ar. Lívia. Era sua avó, a única pessoa que a entende verdadeiramente. Ela estava ali, o olhar taxativo e decidido. Venha, minha filha, é perigoso. Lívia hesitou. Havia algo entre a determinação e o desespero. E quando ela olhou de novo para Caio, tudo mudou. Ele a puxou pela mão, enquanto a fumaça espessa as envolvia. Mas quando ele virou, havia uma ferida profunda em seu rosto que não se desvaneceu. Caio, o que aconteceu com você? Mas a resposta nunca chegou. Por trás dele, uma figura se destacou, um homem com um olhar de vingança. Era um rosto que Lívia conhecia bem. Era seu pai,
Você aqui? Lívia esbugalhou os olhos, mas antes que pudesse processar, seu pai se adiantou e com uma voz retumbante disparou. Eu vim para resolver isso de uma vez por todas. O pânico se multiplicou. Então, em um arranque, a verdade veio à tona. O pai de Lívia, Bruno e até Caio, tudo era uma teia de mentiras. Bruno e Caio eram aliados em um passado sombrio que estava se revelando em meio às chamas. O coração de Lívia se despedaçou ao perceber que não apenas Bruno, mas a vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O fogo crepitava, a multidão gritava, e em meio à confusão, o abraço da verdade a envolveu. As emoções eram tão intensas que ela se sentiu enjoada. Mais perguntas, mais dúvidas. O que ela realmente sabia sobre todos ao seu redor? A lealdade de Caio, a devoção de Bruno, os segredos de seu próprio pai. Tudo desmoronou em um misto de traição e confusão. Agora, tudo era uma questão de sobrevivência. O que faria? O futuro virou uma incerteza horrenda. E antes que pudesse decidir, uma nova explosão ressoou e a cidade tornou-se um mar de chamas. Caio, precisamos sair! Lívia gritou, mas ele estava paralisado, como se tudo o que pensou que sabia estivesse se desintegrando em sua mente. O que ela faria agora? O que aconteceria a seguir? Cada segundo era uma eternidade e o tempo parecia escapar de seus dedos. O fogo rugia ao fundo, enchendo o ar com uma fumaça densa. E Lívia estava paralisada. Olhando para Caio, seus olhos buscavam respostas. Mas o terror que o dominava falava mais alto. Ela sentiu o peso do medo em seu peito, apertando, sufocando. Caio, precisamos sair. Sua voz tremia, mas ele parecia longe, preso em pensamentos. De repente, um novo estrondo cortou o caos. O chão tremeu e a atenção da multidão virou para um prédio em chamas que agora desmoronava. Tudo parecia um pesadelo. E então, olhos fixos na entrada do prédio. Lívia percebeu algo. Uma sombra se movia. Uma figura emergiu das chamas. É a sua mãe. Mas não se tratava da mulher cheia de amor e carinho que ela lembrava. Aquela figura tinha uma expressão de fervor, algo incontrolável. O olhar feroz de Helena fixou-se na filha. Lívia, você não pode ficar! Sua voz era autoritária, mais ríspida. Ah, mas, mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu, mas o tempo parecia se estender. Alegria, medo e surpresa se misturavam em seu rosto. De repente, uma visão cruzou sua mente. Sua mãe e Bruno juntos. Um segredo antigo, um pacto sombrio. Enquanto Lívia tentava entender, a figura ao lado de Bruno começou a se contorcer no meio da fumaça. Era Ryan, mas suas feições estavam distorcidas pelo pânico. Eles estão vindo, Lívia! Precisamos sair agora! A amiga gritou, os olhos distratos, mas havia algo mais profundo, um desespero de alguém que já sabia mais do que devia. E então, como um clique na mente de Lívia, a ficha caiu. Heine, você sabe algo, não sabe? A pergunta feita em um sussurro cortante. No mesmo instante, um grito ecoou e o coração de Lívia disparou. Virando-se novamente para Caio, ligou os pontos. Não era apenas um amigo, era um aliado de Bruno. Caio, você estava com ele o tempo todo. A incredulidade despontou e, ao mesmo tempo, a dor. E antes que ele pudesse responder, a fumaça se adensou. E uma explosão fez o chão tremer mais uma vez. De todos os lados havia gritos e desespero. Mas, de repente, tudo cessou. Um silêncio ensurdecedor.
Ela olhou para Caio e em seus olhos viu um misto de terror e culpa. Caio, você é... Sua voz trêmula falhou, e antes que ela pudesse finalizar, ele se lançou para a frente. Não, não sou quem você pensa! A negação ressoou mais poderosa que a explosão, mas Lívia já havia tomado coragem. As peças do quebra-cabeça não apenas se juntavam, estavam gritando verdades ocultas. Então, um brilho sutil ao longe chamou sua atenção. Um reflexo na janela estilhaçada. Lívia se virou e viu uma câmera, uma gravação. O que aquilo significava? Bruno poderia ter registrado tudo. Os segredos que ela tinha, as fraquezas de Caio, tudo ao alcance de seus olhos. O movimento frenético ao redor parecia distante, enquanto o medo se transformava em determinação. Caio havia sido um amigo, mas seu passado o amarrava a Bruno. Uma nova dúvida formou-se dentro dela. Afinal, quem é Caio? Um aliado ou uma ameaça? Helena se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Você não pode confiar nele. Mas antes que ela pudesse dizer mais, outra explosão fez o teto acima desabar. O mundo girou em sua mente. Durante a confusão, Lívia ouviu uma frase que transformaria tudo ao redor. Eu sou tua verdadeira família! A revelação escandalosa a atingiu como um golpe. Naquele momento, o tempo pareceu parar e tudo ficou claro. O que era essa família? Como a verdade poderia ser tão devastadora? Não! Gritou Lívia, olhando para a mãe. O desespero agora se transformava em revolta. As chamas dançavam ao redor e a dúvida pairava no ar. O futuro estava se desenrolando em uma teia de mentiras. E cada passo que ela desse poderia levá-la mais para a escuridão ou para a luz. A cidade estava em chamas, e com cada segundo que passava, o peso da verdade lhe obrigava a decidir: fugir ou lutar? E qual escolheria ela aos pés dessa nova revelação? A única certeza que tinha era de que a vida nunca mais seria a mesma. E, o coração batendo forte, ela decidiu que não deixaria que ninguém, nem mesmo quem ama, a controlasse novamente. O que viria a seguir era uma interrogação na sua mente, é um desafio gritante na sua alma. Lívia ficou paralisada, seu coração disparado. A revelação de que Caio era filho de um inimigo era esmagadora. A fumaça densa a envolvia e o caos parecia se intensificar. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Helena, a mãe de Bruno, deu um passo à frente, seus olhos fixos na filha. Lívia, você não sabe de tudo o que aconteceu. Você nunca soube. Ela parecia mais determinada que nunca. Como se uma verdade horrenda estivesse prestes a ser revelada. Do que você está falando? Lívia perguntou. A confusão misturada ao medo. O fogo crepitava ao fundo. Mas o que a mãe tinha a dizer era mais quente que as chamas. Seu pai não era quem você pensava. A frase cortou o ar. Os olhares se voltaram para Helena e silenciou, absorvendo as palavras. O que você quer dizer? Lívia insistiu, o nó na garganta aumentando. Caio a observava, os lábios cerrados, como se estivesse lutando com suas próprias revelações. Ele fez um pacto com Bruno. Eles estavam juntos em algo muito mais sombrio. E essa cidade, todo o seu passado, é só uma parte de um plano muito maior. Um plano que envolve você. Helena ofegava a cada sílaba carregada de desespero. Lívia sentiu o chão sob seus pés tremer. Como assim? O que isso tem a ver comigo? O caos ao redor parecia se desvanecer e tudo o que restava era a sombra do que ela acreditava saber. Você é a chave! Helena gritou.
sua voz ecoando entre as paredes desmoronadas. Eles precisam de você para completar o plano. E eu não poderia deixar isso acontecer. Ela parecia desesperada, mas havia uma ferocidade em seu olhar que deixava Lívia intrigada. O tempo parecia parar. Lívia olhou para Caio, a confusão tomando conta dela. Ele era uma parte desse plano, uma peça nesse jogo sinistro. Caio, você sabia? Sua voz tremia, o rosto pálido revelando um misto de raiva e dor. Não! Caio respondeu, a voz alta no meio do barulho. Eu não tinha ideia! Só sabia que precisava proteger você. Eu queria te ajudar a enfrentar Bruno. Mas a fração de confiança que Lívia tinha a Caio começou a se dissipar com as palavras de Helena. E por que você não me disse nada sobre seu pai, Caio? O que você estava escondendo? A sombra da dúvida pairava entre eles. E então, em meio ao tumulto, algo brilhou no chão. Uma pistola, esquecida entre os escombros, refletindo a luz das chamas. A cena paralisou a multidão que por um momento parecia ignorar o fogo. A tensão era palpável. Ela não pode ficar aqui! Helena gritou, apontando para a arma. O que você precisa saber é que o seu destino está ligado a essa cidade e a Bruno. Todo mundo sabe, menos você. Mas, assim que aquelas palavras saíram de sua boca, o céu escureceu. Uma sombra se projetou sobre eles. Era Bruno, sua figura alta e ameaçadora aparecendo entre as chamas. Ele riu, um riso frio e sádico. Vocês realmente acham que podem escapar? Vocês são parte disso, desde o início. Bruno! Lívia gritou, um misto de raiva e medo. O caos voltou a reinar enquanto o fogo aumentava, e as chamas pareciam engolir tudo. Você não pode controlá-la para sempre, Bruno! Helena gritou, sua voz se elevando, cheia de raiva. Eu fiz isso para protegê-la! A luta entre as lembranças antigas e as verdades recém-descobertas se intensificava. O conflito entre mãe e filho explodia. Mas então, algo ainda mais aterrador aconteceu. Bruno, em um movimento rápido, pegou a pistola e apontou para Lívia. Veja, você sempre foi a chave. Se você não se unir a mim, tudo isso acabará em tragédia. O olhar dele era como um abismo, e Lívia sentiu a adrenalina disparar. A multidão gritou em pânico, mas Lívia não podia se mover. Você está errado, Bruno! Ela gritou, sua voz firme apesar do medo. Eu não sou sua chave, e nunca serei! A tensão crescia e a expectativa era quase insuportável. O que aconteceria a seguir? À medida que os ecos do passado se entrelaçavam com o presente, Lívia sabia que estava em um momento decisivo. O futuro dela dependia de uma única escolha. Enquanto a cidade ardia em chamas, a linha entre amor e traição lá esteve tão tênue. O que era real? E quem se tornaria aliado ou inimigo em meio a esse jogo mortal? As chamas dançavam e a verdade parecia perdida entre as cinzas. O que fariam agora? A emoção no ar crescia e cada segundo contava enquanto o fardo do destino pairava sobre eles. As chamas dançavam furiosas e o coração de Lívia parecia querer sair do peito. O olhar determinado de Bruno a pressionava a cada segundo. Você não pode controlá-la para sempre, Bruno! A voz de Helena ecoou alto, mas o
pânico estava tomando conta da cena. Lívia, sem saber o que fazer, olhou para Caio. Ele ainda estava paralisado, chocado com as revelações difíceis. O fogo iluminava suas feições, e Lívia notou uma expressão de conflito em seu rosto. Caio, por favor, me diga que você não sabia de tudo isso. Sua voz tremia de medo. As palavras pareciam ser mais pesadas do que qualquer carga que pudesse existir. Mas antes que Caio pudesse responder, um grito cortou o ar. A criança! Alguém precisa ajudá-la! Ouvindo isso, Lívia virou-se e viu a mesma figura pequena entre os escombros. Chorando, na beira do desespero, o instinto de mãe brotou dentro dela, um chamado que não podia ignorar. Caio! Precisamos ir! Lívia gritou, mas seus olhos ainda estavam presos a Bruno. Ele sorriu, um sorriso que não deixava dúvidas. Sobre suas intenções, você acha que pode proteger todos? Você é parte desta história, assim como eu. O jogo sanguinário estava apenas começando e Lívia sentia que uma tempestade se aproximava. É nesse momento que o chão começou a tremer. As paredes ao redor ruíam e a fumaça começava a enfraquecer as pessoas próximas. Um grande estrondo ecoou e os olhares se voltaram para a estrutura em colapso, agora implodindo sob o peso das chamas. Lívia ofegou. Suas mãos se elevaram à boca. Não! Ela estava prestes a girar quando uma pessoa surgiu das sombras. Era uma mulher com longos cabelos escuros. Suas feições eram marcantes e, à medida que se aproximava, o rosto da mulher se tornou mais conhecido! Era sua mãe! Mãe, você está viva! A incredulidade a atingiu como um sapato de salto no estômago. A mulher a encarava enquanto suas feições eram moldadas pela dor e determinação. Lívia, eu estou aqui para te salvar. Você é parte de algo maior e precisamos acabar com isso. A intensidade na voz dela era inegável, mas havia também um pingo de desespero. Nesse instante, Bruno viu a mulher e seu rosto não precisava ser lido. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar morta. A revelação cortou o ar e Lívia sentiu seu mundo desabar. Mortas? O que está acontecendo, mãe? As perguntas escorriam de sua boca como água de um rio turvo. O passado se erguia, revelando uma teia emaranhada de segredos. Lívia, você tem que entender. Fui informada a não me envolver, mas não podia ficar longe. O que Bruno quer de você é perigoso. Você precisa lutar. O desespero dela parecia refletir algo sombrio. E enquanto ela falava, uma nova explosão estourou nas proximidades, fazendo todos se encolherem. O ruído era intenso, como se o próprio chão estivesse quebrando. E nesse momento, Caio saltou. A última coisa que Lívia viu foi ele se jogando em direção à sua mãe, como se a visse como uma ameaça. Não! Lívia gritou, mas já era tarde demais. A explosão a envolveu em meio ao calor e à fumaça. O mundo ao seu redor desmoronava. E ela fechou os olhos, presa entre o terror e uma corrente de adrenalina. Quando tudo se acalmou, uma nova verdade surgiu. A fumaça dissipando. Então ela olhou e viu, na mão de Caio, uma adaga cravada. Mas não era uma adaga qualquer. As runas na lâmina brilhavam, pulsando como se fossem vivas. Caio olhou para Lívia, o olhar dele enxugado de sangue. Você tem que decidir, Lívia. Ele não é quem parece ser. Cada palavra saía entrecortada, enquanto o chão oscilava sob seus pés.
O impacto da revelação que caíra como um pesadelo. O que mais eles esconderem? Quais segredos seguiram abafados? A aliança deles estava em colapso, e mais perguntas surgiam do que respostas. Lívia respirou fundo, a adrenalina a invadindo e a levando a uma única conclusão. Esse jogo apenas começou. Enquanto tudo ao seu redor queimava, Lívia percebeu que não apenas sua segurança estava em risco. Ela precisava decidir quem realmente poderia confiar. O que acontecerá agora? A vida que conhecia estava em chamas. E naquela fração de segundo, a única certeza que tinha era a dúvida. Em quem poderia se apoiar nesse labirinto de mentiras? Lívia ficou paralisada. Caio, com a adaga brilhando na mão, parecia perdido. O olhar dele a crucificava, uma mistura de pavor e desespero. Caio, o que você está fazendo? A voz dela foi um sussurro, feita de medo e confusão. O mundo ao redor parecia um turbilhão. Mas a tensão entre os dois era o verdadeiro pesadelo. Bruno, agora mais perto, tinha um sorriso ameaçador no rosto. Você realmente achou que poderia escapar, não é? Olha ao seu redor, Lívia. Você é parte disso. E esse seu amigo? Bem, ele sempre esteve jogando no time errado. Ele apontou para a adaga, provocando. Lívia respirou fundo, seu coração disparando. Caio, não! O desespero a invadia. A fumaça a envolvia, mas ela precisava saber. Você é meu amigo ou não? Você sabia de tudo isso? A expressão de Caio se distorceu. Lívia, Antes que pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora aconteceu. O prédio ao lado começou a desmoronar e tudo pareceu girar em câmera lenta. Pedaços de concreto voaram e Lívia se lançou para trás, arrastando Caio junto. O som era aterrador. O pânico tomou conta. Mas em meio ao caos, uma sombra se destacou. Helena, a mãe de Bruno, olhou para os dois, sua expressão agora de puro horror. Vocês precisam sair. O plano está em movimento. A urgência em sua voz fez com que cada fibra de Lívia se contraísse. Que plano? Lívia gritou, tentando entender. Mas as palavras da mãe de Bruno foram interrompidas por um grito estridente que ecoou pelo ar. Cuidado! Um homem surgiu da fumaça. Era um estranho, mas algo ali parecia familiar. Uma sensação de reconhecimento cruzou a mente de Lívia. E então, a verdade golpeou como um raio. Pai? Perguntou ela, seu coração afundando. O homem tinha o mesmo olhar que ela, o mesmo traço que sempre esteve ali, escondido. O homem sorriu, mas não era um sorriso que ela conhecia. Isso mesmo, minha querida. Eu voltei. O que ficou obscuro está agora à vista. O som de sua voz era como um eco das memórias que Lívia guardava. Você está vivo? A incredulidade quase a derrubou. O mundo girava. E seu pai, aquele que acreditava ter perdido, estava diante dela, cercado por chamas. E sua mãe? Bem, essa verdade pode ser um pouco mais complexa do que você imagina. Ele piscou como se um plano secreto estivesse sendo revelado. Bruno ficou em silêncio, seus olhos fixos no pai de Lívia. Você! Por que você voltou agora? O medo e a raiva lutaram em seu olhar. A essência daquela revelação chocou a todos. A cidade, o incêndio, Bruno e até Helena estavam ligados em uma teia que nunca soube. E aquele homem tinha uma conexão ainda mais profunda com tudo isso.
Vocês não conseguem entender! Gritou Helena, a voz tremendo. Tudo isso foi para proteger você, Lívia! Não me deixe aqui! As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Lívia. Proteger? Você me afastou da verdade. Meus amigos, minha vida, tudo isso estava escondido. As palavras dela foram um grito de dor. Dois mundos se chocaram. Caio, nervoso, ergueu a adaga. Lívia, você precisa decidir quem você confia, Bruno ou seu pai. O que você vai fazer? E naquele instante, o chão sob seus pés ruiu. Literalmente, uma fissura se abriu, engolindo tudo ao seu redor. Gritos de terror surgiram, enquanto todos tentavam manter o equilíbrio. Mas Lívia estava paralisada. O colapso ao redor dela parecia simbólico. Era tudo uma metáfora para o que estava acontecendo dentro. O cenário, antes tranquilo, agora era um inferno. As chamas dançavam, os gritos ecoavam. E Lívia teve certeza de que sua vida mudara para sempre. Olhando para Caio, para seu pai, para Bruno, ela sabia que nenhum deles era o mesmo. A confusão se instalou, mas uma certeza tomou conta. A verdade estava se formando. Na escuridão. E a sombra grotesca do passado agora se aproximava, lançando uma pergunta devastadora. O que você vai escolher, Lívia? A luz ou a escuridão? Com o caos ao redor, o dilema estava escaldante. E no cerne disso tudo estava um mistério mais profundo do que poderia imaginar. Quais os laços que ligavam seus entes? Quem realmente controlava a narrativa? Enquanto o abismo se abria, a escolha dela poderia mudar tudo. E agora? Pensou, enquanto a fumaça e a dor a cercavam. O tempo parecia se estender e uma nova realidade despontava no horizonte. Lívia estava paralisada, a mente correndo enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. Cada palavra que ele pronunciava era como um golpe, rasgando a imagem que tinha dele. O calor das gemas se misturava ao frio da revelação. Você? Você realmente voltou? O mundo à sua volta parecia girar, as pessoas ao redor delas tornando-se sombras em meio ao caos. Sim, eu voltei. E precisamos te explicar tudo antes que seja tarde demais. O pai dela estava agitado, mas a determinação nos olhos dele era imposible de ignorar. Ele olhó para Bruno, un olhar de desprezo cruzando sus rostros. Ele tiene un plano, Lívia. Mas é mais profundo do que tu imagina. Bruno lançou uma risada fria. E você acha que voltando agora vai mudar alguma coisa? Você é a única que não percebeu que estamos apenas começando. As gemas. Ao fundo pareciam dançar junto com a tensão no ar. Os ecos do que estava por vir eram palpáveis. Desculpe, mas isso já chegava. Caio, já cansado de ser um peão nesse jogo, se lançou na frente de Lívia, segurando a adaga firmemente. Se você pensa que pode manipulá-la, está muito enganado. E nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. Uma nova explosão estourou, fazendo todos se atirarem para o chão. Enquanto a fumaça se dissipava, Lívia se levantou apenas para ver o que se formava diante dela. Seu pai, agora mais próximo, lançou uma frase que transformou completamente tudo. Bruno, não é só você que a deseja. Nós precisamos dela para reverter o que aconteceu. O coração de
Lívia parecia querer parar. O que você está dizendo? Engasgou, a confusão voltando com uma força devastadora. O que aconteceu? O ar parecia pesado, e o frio que serpenteava por sua coluna a fazia tremer. Então, a verdade rompeu como um raio em meio à tempestade. Helena se pôs diante de Bruno. Seu olhar era de indignação, mas também de pura força. Vocês acham que vou reverter as coisas? Não posso permitir isso. Ela não é uma ferramenta. Mas as palavras de Helena não importavam. O pai se virou, encarando-a. Você sempre pensou que poderia proteger Lívia, mas tudo isso é maior. A cidade, seus segredos, tudo está interligado. E nesse momento, uma horrenda realidade se revelava. Os laços de aliança se romperam e um novo inimigo se ergueu, enquanto um zumbido crescente penetrava o ar. O coração de Lívia apertava e ela percebeu que não apenas Bruno estava atrás dela, mas uma força do passado que desejava usá-la como uma peça no jogo político tóxico da cidade. Era mais do que apenas amor ou rancor. E se o que você realmente deseja é o mesmo que Bruno? Perguntou Caio, a voz firme, mas inegavelmente assustada. A conexão entre os homens parecia se intensificar, como se revelações não ditas estivessem pendentes do ar. O que ele queria? Qual era o segredo escondido sob a pele de cada um deles? E em meio ao caos e à fumaça, um grito ecoou, quebrando a tensão. Cuidado! Era Riane, sua amiga de longa data, que estava exatamente atrás deles, com um olhar arregalado e os olhos cheios de pânico. Estão vindo atrás de você. Eles não vão parar até que te encontrem. Uma gargalhada sinistra cortou o ar. Estão todos aqui, prontos para a apresentação final. Tenho que parabenizá-los pelo show, mas a peça está chegando ao clímax. Bruno tirou um objeto do bolso e Lívia sentiu um frio na espinha. O que era aquilo? O chão sob seus pés se movia e o tempo parecia parar. Tudo ao redor estava em chamas, mas na mente de Lívia, a única coisa que ela podia ver era a verdade distorcida sobre quem realmente eram aqueles que estavam ao seu redor. Os laços, as traições. E agora, essa nova reviravolta devastadora em um palco em que todos eram atores, prontos para entregar o pior de si. Qual é o preço da verdade? Ela murmurou, quase para si mesma, perdida entre os ecos de memórias, enquanto sua vida desmoronava. E então, uma nova explosão irrompeu, o calor aumentando, cada partícula de ar se transformando em um inferno. E quando a fumaça se dissipou, o que Lívia viu a deixou em choque. Caio, não apenas como aliado, mas como a sombra do que havia sido há muito tempo. Uma imagem se desenhou e a pergunta que ecoou em seu coração era: quem realmente estava do lado dela? O que aconteceu a seguir já não era parte do que conhecia. A realidade estava mudando. E um novo capítulo, sombrio e perigoso, estava prestes a se abrir diante dela. E à medida que a ansiedade crescia, Lívia percebeu que cada verdade tinha um custo, e a dela poderia ser mais caro do que imaginava. Lívia estava paralisada. Caio, com a adaga brilhando na mão, parecia perdido. O olhar dele crucificava-a.
Uma mistura de pavor e desespero. Caio, o que você está fazendo? Sua voz saiu num sussurro, feita de medo e confusão. O mundo ao seu redor girava. As sombras da fumaça dançavam, mas o peso da resposta ecoava. Em seu coração, Bruno, agora mais próximo, tinha um sorriso ameaçador. Você realmente achou que poderia escapar, não é? Olhe ao seu redor, Lívia. Você é parte disso. E esse seu amigo, bem, ele sempre esteve jogando no time errado. O rubor na expressão de Caio deixava claro que ele se sentia encurralado. As chances de uma saída começavam a parecer remotas. Desculpe, mas isso já chega, Caio respondeu, sua voz se erguendo com força. Se você pensa que pode manipulá-la, está muito enganado. Ele deu um passo à frente, adaga em punho, como se quisesse enfrentar Bruno. Mas aí, tudo se desenrolou rápido demais. Uma nova explosão irrompeu, abalando o chão sob eles. O barulho era ensurdecedor. E a estrutura acima deles começou a desmoronar. Lívia se lançou para trás, puxando Caio junto. Enquanto as chamas dançavam, algo brilhante chamou sua atenção. Uma luz inusitada, quase ofuscante, em meio ao desastre ao redor. Quando a fumaça se dissipou, um objeto caía do céu, direto para eles. "Cuidado!" gritou alguém, mas era tarde demais. O impacto foi violento, e o chão tremeu sob eles. O objeto aterrissou com um estrondo, criando um buraco no solo. E, enquanto a poeira se dissipava, Lívia se lembrou do que era. Uma caixa antiga, profundamente marcada por símbolos e runas. Aquilo não era só um objeto. Era uma parte da verdade que ela não sabia que precisava. "Essa é a chave!" gritou Helena, sua voz cortando o caos. "Você precisa abri-la, Lívia. A verdade está lá dentro." Mas, em meio à confusão, algo dentro de Lívia parecia se inverter. A caixa estava emanando um poder desconhecido, e enquanto se aproximava, uma lembrança surgia em sua mente. Um passado encoberto que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse raciocinar, seu pai deu um passo à frente. "Não, Lívia! Não abra isso! É perigoso!" A expressão de desespero em seu rosto era clara. E isso a fez hesitar. O que havia dentro naquela caixa deveria estar escondido por uma razão. Mas a sensação de descoberta a consumia. Quem poderia ter a verdade? Seu pai ou a mãe de Bruno? E então, algo aconteceu. Uma luz brilhante rompeu da caixa e uma onda de energia percorreu o ar. Todos hesitaram, paralisados pela intensidade do momento. A energia parecia viva. Em um instante, uma memória se formou na mente de Lívia. Um dia ensolarado, uma festa. Ela viu sua mãe dançando com um homem com a mesma aura que Bruno. O choque pulsou em sua cabeça, e então as peças começaram a se encaixar. Você está ligado a ele, não está?" Voltou a perguntar, o medo tomando forma em sua voz. O passado estava agora diante dela, revelando que Bruno não era apenas um rival, mas uma parte de sua própria história. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? "Não!" bradou seu pai, a voz alta, quebrando o encantamento do momento. Um olhar de cólera atravessou seu rosto enquanto a caixa tremia, como se reconhecesse a ameaça que emergia. Mas nesse instante, a luz se intensificou e no centro dela
algo começou a se formar. Uma figura emergiu, uma imagem nebulosa que lentamente começou a tomar forma. E a imagem era chocante. Uma mulher, uma figura familiar, um olhar que parecia tanto de proteção quanto de desespero. Mãe? Lívia murmurou, a voz falhando. Os olhos dela estavam fixos em Lívia. A conexão que antes parecia perdida, agora estava à vista. Mas, em um instante, um grito rasgou a noite. Era Ryan, se lançando para frente, tentando deter aquilo. Lívia, você não pode deixá-la entrar. Ela não é quem você pensa que é. A multidão ficou em choque, os rostos incrédulos. E então a luz da caixa se intensificou, revelando seu lado sombrio. A figura da mulher se contorceu, transformando-se numa sombra mais obscura. Eu sou a verdade que você temia, Lívia. E o que você descobrirá será devastador. Lívia sentiu um frio cortante. O que estava acontecendo? Quem era aquela figura? As chamas agora se tornavam meras sombras diante do que estava prestes a ser revelado. Uma onda de terror a atingiu, como um soco no estômago. Mas o que mais estava por vir? Como aquele momento. Transformaria tudo o que acreditava. E enquanto a luz se tornava cada vez mais ofuscante, a urgência tomou conta de seu ser. A verdadeira batalha estava apenas começando. Lívia sentiu o calor das chamas intensificando-se ao seu redor, e a luz da caixa brilhando como uma estrela ofuscante. A figura da mulher emergia, contorcendo-se em uma mistura de amor e dor. E uma lágrima escorreu pelo rosto de Lívia. Quem é você? A pergunta saiu entrecortada, enquanto seu coração martelava. Sou a verdade que você tem medo de enfrentar. A voz ecoou, e Lívia percebeu que não era apenas um eco do que desejava. Era um chamado para a realidade. Um arrepio de medo a atravessou. As memórias das mentiras e traições se desdobravam, e cada lembrança dolorosa era como uma ferida exposta. Isso não é o que eu quero! Lívia gritou, decidida. O calor do confronto a cercava, e a presença de Caio ao seu lado se intensificava. Ele havia lutado por ela, mesmo agora, mas a dúvida impedira de ver suas intenções. Caio, precisamos enfrentar isso juntos! Você é forte, Lívia. Só precisa acreditar. A adaga na mão dele reluzia sob a luz. E a determinação em seu olhar fundiu-se com o desespero que vibrava no ar. Bruno riu, um som vazio e cortante. Essa luta nunca terá um vencedor, Lívia. Todos nós precisamos de você. Ele estendeu a mão como um predador, pronto para atacar. A sombra de seu passado se projetava, trazendo à tona o caos que cercava suas vidas. A fumaça envolveu todos, e Lívia sentiu a presença de sua mãe desaparecendo. Escolha! Ela gritou. Mas a luz se intensificou, ameaçando engoli-los. O calor aumentava e a cidade ao redor parecia desmoronar. Então tudo se tornou um emaranhado de vozes gritantes que ecoavam em sua mente. Em um impulso, Lívia deu um passo à frente, enfrentando Bruno. Nunca serei sua! Você não pode me controlar! O eco de sua voz era firme, infundindo coragem, e a luz da caixa pareceu brilhar ainda mais forte. Você é um erro! Bruno gritou de volta, a raiva o invadindo, mas algo na luz começava a mudar. Caio ergueu a adaga, a provocação ecoando no espaço. O ambiente estava carregado, criando uma tensão quase palpável. A verdade surgiu. Lívia não estava sozinha. A comunidade a cercava e, ao longe, uma massa de pessoas começou a se reunir, unidas no mesmo desejo de liberdade. Viva! Gritaram.
E a força daquele grito reverberou nas chamas. Isso não pode estar acontecendo! Bruno começou a retroceder, percebendo que sua manipulação estava perdendo força. As sombras que ele criou começaram a desfazer-se diante do poder da verdade e solidariedade. E enquanto a luz se tornava esmagadora, Lívia tomou uma decisão. Eu vou usar isso! Essa verdade será minha arma! Com isso, abriu a caixa e uma onda de energia pulsou através dela. Um clarão iluminou tudo e a dor, a mentira e o sofrimento se dispersaram no ar. Lívia sentiu algo fluindo por ela e uma nova força cresceu dentro de sua alma. A luz não era só de resistência, era liberdade. O fogo ao seu redor se transformou em luz purificadora. Então tudo ficou claro. A figura de sua mãe se dissipou e Bruno caiu de joelhos. A vitória do amor e união era evidente. A cidade ainda estava em chamas, mas o verdadeiro calor agora vinha da comunidade que se unia, pronta para reconstruir. Vamos juntos reconstruir tudo! Lívia gritou, e a multidão a respondeu em uníssono. Um grito de esperançar, ressoando por todos os lados. E assim, enquanto a luz se extinguia, a cidade fazia sua escolha. A repaginação do futuro. Uma nova vida baseada na verdade e no amor. Mas e você? O que sente por esse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro depende de sua voz.